Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Eu convido os irmãos a abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3. É um capítulo assim, não tão curto, um pouco longo, mas nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Romanos 3, todo o capítulo. Para a gente se cansar menos, vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos lerão o seguinte, até o final do capítulo. Romanos capítulo 3. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito sobre as suas fés, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles irá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando for julgado. Mas se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala como um homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? Porque não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, praticamos males para bens, a condenação deles é justa. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles vai cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos à destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há pavor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei tem pleno conhecimento do pecado. A justificação mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador aquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé?
Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e pedimos, ó Pai, que o Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Fala aos nossos corações, nos instrui segundo a Tua santa vontade, Pai. Auxílio do Teu Santo Espírito para o crescimento, para o desenvolvimento, para a plenitude em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Hoje a nossa missão ela é mais histórica do que teológica. A gente vai lembrar um pouco da história da igreja, devido ao mês que nós estamos, para poder fazer uma marcação do nosso calendário cristão reformado. O mês de outubro é o mês lembrado como o mês da reforma, devido a comemorarmos no dia 17 de outubro a data que é considerada o marco da reforma protestante. E portanto aqui nós temos a lição hoje que a gente vai falar um pouco da história do homem que esteve por trás desse marco, lembrado no dia 17 de outubro, que é Martinho Lutero. Em Romanos 3 aqui, bem como Romanos capítulo 1, eles são muito influentes na história da vida de Martinho Lutero. Aqui ele fala sobre a justificação pela fé, e é interessante que no capítulo 3 ele vai nos relatar sobre judeus e gentios, porque era uma grande discussão de Paulo ali, em todos os lugares onde ele passava, a situação entre judeus e gentios, porque os judeus consideravam que só eram salvos os que tinham ali a linhagem de Israel. Então eles consideravam como se eles estivessem mais perto por causa do sangue, a ascendência genética, e impunham uma pesada carga sobre quem chegava para a igreja. Então diziam: você quer ser cristão, primeiro você tem que ser judeu, porque o cristão é um judeu melhorado, vamos dizer assim. Então tinha que ir para o judaísmo, tinha que se circuncidar, tinha que observar as festas, os dias, todos os rituais, toda a ritualística judaica ali do Antigo Testamento, não entendendo que em Cristo a lei ela é ultrapassada, não é que a lei é morta, mas ela perde o sentido aplicável no tempo. Ela dá diretriz, mas a lei cerimonial, os sacrifícios, todas essas coisas ficam para trás. Porque a partir do momento que vem Cristo e completa o sacrifício, não tem mais a necessidade de fazer sacrifícios que são um derramamento de sangue simbólico em relação ao Messias. E é esse entendimento que vira a chave na cabeça do Martinho Lutero, porque ele era um homem muito preocupado e sentia-se ali sempre como se devedor. Ele não conseguia ter paz no coração, porque ainda havia no tempo dele, não à medida de Paulo, lá com os judeus, que era muito mais latente, judeus e gentios eram algo muito mais, como é que podemos dizer, muito mais claro ali na questão étnica, na questão de costumes. Mas nos tempos de Lutero ainda vinha aquela ideia da justificação por obras, uma ideia que bate muito com o ensino de Tiago e Paulo aí em Romanos. É a questão de que eu tenho que fazer algo para poder ser salvo. E essa ideia foi muito colocada, especialmente ali no século XVI, séculos XV e XVI. A Igreja Católica na época, ela difunde muito essa ideia. E essa ideia é acompanhada do seguinte: a ideia doutrinária na época era que a Igreja ela determinava quem entrava e quem não entrava. Então, se no tempo de Paulo a pessoa tinha que se tornar judeu para poder ter direito à entrada no céu, nos tempos de Lutero ali, anos de 1500, final de 1400 para 1500, a pessoa ela só entrava através da igreja. E naquele tempo a igreja, num certo sentido, falando de forma popular, estava cobrando a entrada. Era a época da construção da Basílica de São Pedro, que a gente vê hoje lá no Vaticano, muito bonita, acolhendo ali a história que era para poder guardar as túmulos dos apóstolos ali sobre a Basílica. Mas para construir isso se precisava de dinheiro. E de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro veio de uma considerável campanha chamadas indulgências, onde as pessoas vendiam relíquias, e depois das relíquias eles aprimoraram e começaram a vender documentos como se fossem declarações, diplomas, algo assim
nesse sentido, não era bem isso, mas nesse sentido, em que a pessoa pagava a oferta X e recebia aquele documento garantia para ele uma série de benefícios para entrar na vida celeste, né? Desde alguns muito mais luxuosos, muito mais caros, para a entrada direta, garantir a salvação direta de um ente da família, até alguns que prometiam pagar uma certa quantidade de anos no purgatório para que a pessoa conseguisse entrar no paraíso mais cedo. Era assim as doutrinas ali. E Lutero, como fruto do seu tempo, ele vivia isso, tentando conquistar a salvação, porque aos ricos havia a possibilidade de comprar a indulgência necessária para garantir, mas aos pobres que não tinham uma condição financeira para isso, eles tinham que se esforçar em sacrifício, penitências, peregrinações, uma série de coisas para conseguir ali crédito diante do Senhor, diante da igreja, para que pudesse ser garantido para ele a condição de salvação. E é fruto justamente dessa época. A lição aqui nos introduz falando um pouco da vida de Lutero. E o primeiro ponto ele fala de Lutero antes da sua descoberta, né? Ele nasceu ali por volta ele nasceu em 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisenberg, mas viveu em Mansfield, Magdeburgo, na região da Saxônia. Martim Lutero, ele era filho de proprietário de uma mina de cobre que investiu na educação dele. E ele se formou advogado. Eu me lembro que eu tive um professor de seminário que ele dava aula para a gente de espanhol. E ele era formado advogado também. E ele sempre lembrava para a gente, falando como muitos representantes, muitos vultos da igreja, eles foram para o direito antes de ir para a teologia, né? A gente tem Lutero, Calvino também, e uma série de outros teólogos muito importantes que eram envolvidos. E ele fala interessante como a linguagem bíblica ela tem uma linguagem de direito muito grande. Então ele se forma aos 18 anos, ele entra na Universidade de Furth, se torna advogado, menos de 2 meses antes de se formar, né? Ele, quando estava preparado para iniciar sua carreira profissional, o fato mudou o rumo da sua vida. Ele costumava ir da cidade onde ele fazia a universidade e volta para a casa dos pais a pé, uma distância considerável, né? Mas naquele tempo se fazia comumente essa distância a pé. E no meio de uma tempestade, um grande vendaval, ele vai passando na estrada e um raio atinge o chão muito perto dele, derrubando ele do cavalo. E tomado de pavor, ele faz uma promessa na hora, que chama padroeiro lá na região de Santa Ana, e faz uma promessa que diz: se você me ajudar e eu não morrer aqui, eu vou me tornar monge. E por conta dessa promessa, ele sobrevive ali, não tem nenhuma sequela. Ele entra para o convento dos Agostinianos no ano de 1505. Você veja, alguém na carreira do direito, estava tudo ali por conta desse medo da morte, esse pavor que ele tinha, porque ele não tinha convicção de para onde ele ia. Ele tentava fazer tudo, mas não tinha convicção. Então, por conta do medo da morte, ele entra numa promessa. E por conta dessa promessa, ele acaba no convento dos Agostinianos. É interessante que os Agostinianos eram considerados uma das ordens mais rígidas que existia na época. E é contado aí pelos historiadores que Lutero, quando entra no convento, ele se destaca dos outros, a ponto de o tutor dele, o responsável ali geral, ter que conversar com ele, porque conventos, monges, eles ficavam ali, o trabalho do mosteiro era dividido entre eles. Cada um fazia uma coisa. E o chefe tinha que falar com o Lutero, porque quando colocava o Lutero para ele esfregar um corredor, aquilo era dividido entre vários monges que estavam ali, só que a parte do Lutero ficava sempre mais limpa do que as outras todas. Diz que ele esfregava o chão com tanta vontade a ponto de sangrar as pontas dos dedos. Porque ele considerava que todo o trabalho que ele estava fazendo para Deus era uma forma dele conseguir tirar um peso das suas costas. Só que apesar de todo o trabalho, ele nunca conseguiu se sentir mais leve, ou sentir menos devedor diante de Deus. Antes disso, o que acontecia? O seu coração era tomado de grande temor. E temor onde ele não conseguia ter paz, ele não dormia, vivia assombrado todo o tempo.
por conta do medo a respeito da vida eterna. Então o Lutero ficava ali e tudo que ele fazia era extremamente muito mais forte e tinha que ser muitas vezes chamado a atenção, o medo ali dele perder a cabeça, de perder os seus pensamentos. Ele foi ordenado sacerdote em 1507, mas uma grande piada acontece, é que depois disso ele vai para Roma visitar ali os locais principais, onde era falado ali da história da igreja. E ele vê ali na sede do papado uma imoralidade muito grande. A história nos conta a respeito do Lutero, que ele visita e o perfil que se vê na cidade naquele tempo era que havia as filas das indulgências. Então ali tinha um pessoal que ia pegar uma fila para poder fazer uma oração ao lado dos ossos do apóstolo João, a visitar a túmulo do apóstolo Pedro. Aí tinha lá o negócio que dizia que guardava o espinho da coroa de Cristo. Era uma série de objetos pessoais de apóstolos e grandes vultos da igreja que eram visitados, mas não sem o cofrinho que havia do lado, onde a pessoa tinha que depositar uma moeda X lá para poder passar. Quando nós assistimos um filme interessante chamado Martinho Lutero, ele retrata muito bem uma dessas passagens, onde ele, ao chegar, fazer o pagamento, ele se ajoelha lá no caixão e demora um pouquinho para poder sair dali. E aí um sacerdote estava ali do lado, o frei vem e o levanta na marra, dizendo: não, vamos, que há muita gente na fila e todos precisam ficar um pouco, você não pode se demorar muito. Mas além de toda essa comercialização da fé, e a gente vê isso na questão do que Lutero começa a combater lá em 1517, havia a questão da imoralidade, a ponto de relatos históricos de Lutero, nos seus escritos, nos apontarem que havia na cidade prostíbulos especializados em sacerdotes. Então isso faz sangrar o coração de Lutero, que estava ali tão preocupado com a sua salvação, e de repente ele via aqueles que ele considerava como pessoas que deveriam ser homens de fé, quando na verdade viviam como uma vida degradante, muito pior do que muitos que ele conhecia nas suas palavras, onde ele pregava a palavra de Deus. Em 1512, ele obteve o seu doutorado em teologia e foi instalado como professor na Universidade de Wittenberg, de propriedade de Frederico Sá. Entregou-se cada vez mais ao estudo das Escrituras, ensinando na universidade e na paróquia local entre os anos de 1513 e 1516. No estudo da palavra, ele descobriu a compreensão pela justificação pela fé através da graça. Ou, como alguns escrevem, justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. A descoberta da teologia da cruz, que implica o reconhecimento de nossa justificação e somente pela fé, revolucionou a vida de Lutero. Em poucos anos abalaria as estruturas do continente europeu. Então foi ali entre 1513 e 1516 que isso aconteceu. É aquilo que nós pregamos hoje. Eu acho interessante quando nós lemos lá em Romanos 3. Aqui é o versículo de número 8. Você está com a Bíblia aberta, você pode olhar comigo. Romanos 3, versículo 8 diz: e porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens, a condenação desses é justa. A gente passa muitas vezes aqui no meio, mas eu vejo o destaque do Paulo no versículo 8, quando ele diz: olha, alguns caluniosamente, quer dizer, de forma mentirosa, afirmam que a gente diz, vamos praticar o mal para que venham bens. Quando nós falamos sobre justificação pela fé, Paulo bate muito nisso. Muitas vezes as pessoas, elas pensam assim: é só em Cristo, então não preciso fazer nada, então posso continuar pecando. E como Paulo já afirmava no livro de Romanos, nos dias de hoje, quando nós falamos pela salvação somente pela fé em Cristo Jesus, não por obras, algumas pessoas, da mesma forma, de forma caluniosa, acusam os cristãos de dizer que pode continuar fazendo o que quiser, porque se Cristo já salvou, eu não preciso
mudar de vida, eu não preciso fazer mais nada. Especialmente quando nós defendemos aquilo que é a nossa teologia básica, que é a justificação pela fé, que a gente tem ali falando através da eleição incondicional também. Então Lutero já entendeu isso aqui, ao estudar Romanos. E vem justamente esta afirmação. E é o ponto principal, tanto é que é o segundo ponto aqui do estudo, que é a justificação pela fé. Romanos 1, versículo 17, eu peço que alguém possa abrir e ler para nós em Romanos 1, 17. Isso é considerado o versículo da mudança de Lutero. Isso que a justiça de Deus se revela no projeto de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Eu acho interessante são as nuances de tradução, né? O sentido do texto, como nós lemos de forma direta, ele é simples. Através de Cristo nós somos salvos, de fé em fé. Mas há uma variante, como está escrito, o justo viverá por fé. A tradução nossa não está errada, mas ela foge a uma compreensãozinha que alguns linguistas eles tentam nos mostrar quando eles vão pegar o pé da letra, que ao pé da letra a leitura fica muito ruim, fica muito complicada. Mas ela seria na ordem mais ou menos que é escrita na língua grega: aquele que pela fé é justo viverá. A fé está ali, a justiça de Deus está ali, uma implica na outra, a vida está ligada à fé, mas quando a gente troca a letra, ele traz o evento causador. Não é que nós nos tornamos justos e por isso nós vamos viver através da fé, mas é a fé que nos torna justos para viver. Então, quando a gente vai estudar, quando a gente vai fazer exegese do texto, vem essa função da gente tentar escavar essas coisas, esses detalhes que ficam fora da compreensão, do alcance, muitas vezes, do leitor comum, mas faz-nos entender um pouco também o que Lutero entendeu aqui. A questão é que vira uma chave na cabeça do Lutero através da justificação pela fé. Ele estava tentando ser justo para dali ele viver por fé. Mas de repente ele entende que na verdade a fé que fazia ele justo. Não era o chão que ele estava esfregando até sangrar as suas mãos. Não eram as tarefas às quais ele se entregava de coração até a exaustão. Não eram os sacrifícios, as peregrinações. Não eram ali os flagelos ou todas essas coisas, mas a fé vinha como um dom gratuito de Cristo Jesus. É graça. Tem um cantor e também pastor ali em Goiânia chamado Índio Mesquita, que fazia parte do grupo Expresso Luz, né? Tem um CD solo, encontrei ele na internet há algum tempo, cheguei a trocar alguns e-mails com ele, tentando ajustar algumas coisas. E ele tem uma música que chama Misericórdia e Graça. Eu acho muito interessante. Ele fala assim: Senhor, eu me conheço bem e sei de todo o mal que poderia realizar. Por isso, Senhor, não afaste de mim a tua misericórdia. Na segunda estrofe ele diz: Senhor, eu me conheço bem e sei de todo o bem que eu poderia realizar. Por isso peço, não afaste de mim a tua graça. Nós vivemos em misericórdia e graça. Misericórdia de Deus para com os nossos pecados e graça de Deus para com a nossa vida em Cristo Jesus. A graça é a salvação por meio da fé. O justo viverá por fé. Lutero, quando lê isso aqui, e um historiador, ele retrata esse momento de forma até poética, quando ele diz: parecia tudo perdido, até que um homem, à luz de velas, lê na palavra de Deus: o justo viverá por fé. Então, entre os fins de 1512 e início de 1513, enquanto lê a carta aos Romanos, Lutero se depara com Romanos 17 e declarou que a justificação pela fé somente é artigo sobre o qual a igreja permanece ou cai. A justificação pode ser definida como um ato pelo qual pecadores injustos são feitos justos aos olhos do Deus justo e santo. E aí vem a questão da linguagem linguística, a linguagem jurídica que o meu professor costumava falar.
A justificação é um ato da parte de Deus, é uma declaração, como eu disse, uma declaração jurídica. Nós não nos tornamos de repente santos. Ainda há muita gente que olha para o crente e pensa assim, na hora do batismo, e erroneamente atribui ao batismo um poder mágico, místico. Ele pensa assim, quando a pessoa mergulhar no batismo, quando a pessoa for batizada, ela é transformada magicamente ali, vai ser uma nova criatura. Isso é demonstrado como as pessoas fazem, né? O crente ele acaba de se batizar, quando ele faz qualquer coisa errada, o pessoal, olha lá, e diz que é crente, e batizou. O pessoal ainda acha que vai haver uma transformação mística. Mas Lutero ele entendeu que não havia essa transformação. Porque essa ideia não vem de hoje. Quando a gente olha a história de Lutero, a gente percebe que essa ideia já foi combatida por Lutero no século XVI, quando ele aponta os erros teológicos, os desvios teológicos do que era a Igreja Católica ali, mostrando a necessidade de se ajustar de novo à Bíblia. Que é a ideia de que quem é batizado está salvo. Ou quem nunca ouviu aquela ideia, tem que batizar para não morrer pagão. Isso aí é o sentido de que com o batismo a igreja deu a salvação. Independente da salvação, ela sai das mãos de Cristo Jesus e vai para as mãos da igreja. E Lutero lutava justamente com isso, porque ele continuava pecando, apesar de ele ser batizado. E ele, não contente com isso, ele ainda se torna monge, que eram aquelas pessoas que abandonavam tudo para servir a Deus, mas mesmo assim ele não se sentia salvo, até o momento que ele entende que é a fé que justifica. Não é o ritual, não é a igreja, mas é Deus que nos declara justos. É uma declaração, é como se ele desse um carimbo e nada consta no nosso currículo. A gente chega lá no nosso passaporte e põe aqui, nada consta. Então nós somos declarados justos diante de Deus. Nesse momento a gente deixou de pecar? Não, a gente não deixou de pecar. Ali não quer dizer que nós fomos transformados em santos, nunca vamos pecar. Mas ele mostra que Deus nos declara justos, ele nos dá direito à entrada. E a partir da justificação, como um século e pouco depois, lá com os membros do parlamento inglês ali, 160 e tantos teólogos reunidos na abadia do Westminster, no século de 1640 e pouco, escrevendo a confissão de fé, chamada Confissão de Fé de Westminster, eles vão colocar que a justificação é um ato da parte de Deus unilateral, onde Ele nos declara justo, mas deve ser seguido no nosso coração da santificação, que é o processo ao qual nós entramos, e a partir dali nós vamos aprender a corresponder àquilo que Deus nos declarou. Então, justificação tem que haver santificação. Em Romanos 3,20, lá onde nós lemos, o apóstolo Paulo diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei tem pleno conhecimento do pecado. Ele vai entender em Romanos 3,20 que ninguém vai ser salvo por obras. E não é o único momento que isso aparece na Escritura Sagrada. Isso vai se repetir em várias partes da Sagrada Escritura. Ninguém é justificado por obras, mas infelizmente na história da igreja isso foi combatido por Lutero no século XVI, reafirmado no século XVII na nossa confissão de fé, mas infelizmente hoje, já no ano 2025, ainda há muitos grupos cristãos que ficam procurando tentar alcançar a salvação através das suas obras, através dos seus atos. Mas ecoa para nós o grito de Lutero, por isso nós precisamos nos lembrar da história. Ecoa para nós o grito de Lutero, lá no século XVI, em 1500, 1517, e que o homem é salvo por fé, não por obras. Isso para quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. As obras que fazemos não são suficientemente boas para merecer a justificação. A justificação ela é forense. Isto é, somos declarados, considerados, contados como justos diante de Deus. Deus imputa a justiça de Cristo para nós. Aqui da linguagem jurídica ele vai para a linguagem médica, né? Eu gosto muito de ver esses termos, porque o que acontece, ele é o melhor descreve. Todo mundo já ouviu falar de amputar, né?
pessoa teve um acidente ou uma complicação de saúde, aí teve um membro amputado, quer dizer, o membro foi cortado, foi retirado. Então todo mundo entende o que é amputar, você já ouviu falar. Então aí fica mais simples, porque quando a gente fala imputar, é o contrário de amputar. Se amputar é cortar fora, imputar é emendar, é colocar. Então quando a Bíblia declara, no sentido de que a justiça de Deus ela é imputada ao crente, quer dizer que alguma coisa que não estava em nós, ela de repente é colocada em nós, é costurada em nós. E aí não é algo que a gente tem, não é algo que a gente tem que desenvolver, não é algo que a gente tem que crescer, mas a palavra vai nos declarar que é algo que Deus coloca em nós. Então, a justificação pela fé, a justificação da graça por meio da fé, ela é a justiça de Deus colocada em nós. As nossas obras, elas não são suficientes para fazer isso, mas a obra de Cristo ela é suficiente para nos salvar. Mas as nossas obras, elas vão nos colocar diante de Deus, numa posição em que temos que corresponder. A lição nos traz aqui, ele vai nos falar que a teologia católica romana ensina que o batismo é a causa instrumental e primária da justificação, e que o sacramento da penitência é a causa secundária e restauradora. A teologia católica vê a penitência como o segundo suporte da justificação, para aqueles que sofreram naufrágio de almas, aqueles que perderam a graça da justificação por terem cometido um pecado mortal. O sacramento da penitência requer obras de satisfação, por meio das quais o ser humano conquista um mérito congruente para a justificação. Esta visão afirma que a justificação é pela fé, mas nega que somente pela fé. E aí vem a questão de Lutero. Ele, doutor em teologia, estudando isso aqui, e ele chega na Bíblia e quando vê a afirmação teológica, porque ele, no meio que ele vivia na época, dizendo que a salvação era pela fé, mas precisava de alguma coisa a mais. Ao ler Romanos, e Paulo é muito enfático de que nós não podemos acrescentar nada à obra de Cristo, e que tentar acrescentar alguma coisa à obra de Cristo é desprezar a obra de Cristo. A gente pode ver isso, a gente pode ver em Romanos, a gente vê isso em Efésios, muito forte no capítulo 2, quando Paulo vai escrevendo, e nós vemos isso muito forte em Gálatas, que é o principal momento de combate do apóstolo com a teologia que estava sendo difundida na igreja aos Gálatas, era justamente esse acrescentar as coisas. Eu quero ver que não dá para continuar daquele jeito. Justamente por quê? Porque eles diziam que precisavam acrescentar alguma coisa. E conforme a gente lembra que a viagem que ele fez, ele ia lá e tal, e na época de Lutero tinha um sujeito, lembrando a história, chamado de Tetzel. Esse era o sobrenome. Tetzel era um homem encarregado, freire encarregado da venda das indulgências para aumentar ali a arrecadação para a construção da Basílica de São Pedro. E o Tetzel fazia uma propaganda assim, era um propagandista de primeiro, mas alguém que teologicamente era execrado. E ele foi uma das coisas que ali por volta de 1516, 1517, bateu de frente com Lutero e deixou fez o seu coração se contorcer a ponto de querer fazer algo ou debater algo. O Tetzel tinha uma frase na cidade que passava vendendo indulgência, que ele dizia assim: olha, o som da moeda batendo no fundo do cofre é o som de uma alma saindo do purgatório. Isso remoeu o coração de Lutero. Então ele diz: eu não tenho como ficar calado diante dessas coisas. A Bíblia diz que não somos justificados por nossas próprias obras, mas pelo que nos é acrescentado pela fé, ou seja, a justiça de Cristo. Mas a gente entende justificação pelas obras, pela fé, a gente precisa entender o que quer dizer quando se fala a respeito de justificação pelas obras. Ninguém é justificado por obras. A palavra ela fala de forma clara de que a lei ela serve somente para mostrar o erro diante de Deus. Crer que nós somos justificados por nossas boas obras, a parte da fé, é abraçar a heresia do legalismo. Crer que somos justificados por um tipo de fé que não produz obras, é abraçar a heresia do antinominanismo. É bem complicado isso aqui.
Mas o que é que eu destaquei essa parte aqui? Nós somos justificados por fé, mas a fé ela necessita gerar no nosso coração uma vida diferente. E aqui eu li os nomes, né? Legalismo e antinominalismo. Porque muitas vezes a gente tem uns pensamentos que a gente acha que a gente descobriu uma grande coisa. E coincidentemente, há muitas pessoas aí no meio cristão que começam a falar de algumas coisas como se eles tivessem descoberto a última bolacha do pacote. E muitas vezes alguns entendimentos são ensinados como as coisas mais novas, assim, dizendo, olha, agora eu consegui compreender. Quando na verdade são velhas heresias que já foram combatidas e já foram condenadas nos séculos passados. Mas como nós vivemos um tempo em que a memória histórica é curta, as pessoas voltam nessas mesmas heresias. Então, buscar salvação por obras é legalismo, isso aí já está muito comum. As pessoas que acham que por aquilo que fazem vão entrar no céu, é muito mais comum nós entendermos. Apesar de nos nossos dias hoje, há muitas pessoas que vivem buscando essas obras. Aqueles que se aproveitam disso, olha, você tem que fazer isso, se você não fizer aquilo, você não vai para o céu, se você não se vestir de tal jeito, se você não falar de outro jeito, se você não colocar dinheiro aqui, não der o dízimo assim, você não vai para o céu. Isso é legalismo. A nossa salvação ela não está condicionada a essas coisas. Só que é mais simples quando a liderança hoje em dia do meio evangélico ela aponta essas coisas como meios pelo qual nós perdemos a salvação. Uma doutrina aí semi-pelagiana, que é chamada ultimamente de o nome do homem fica, a gente fala no seminário o tempo todo, né, que na ponta da língua na hora faz o nome. É a doutrina aí vem Agostinho, não é Agostinho. Não, daqui a pouco volta. Né? É a doutrina sempre pelagiana de que você perde a salvação. Que Deus, ele estende o braço até um determinado momento e você tem que fazer a sua parte para poder chegar até Deus. Então, isso é muito difundido e as pessoas falam, você tem que fazer, e muitos líderes mantêm os liderados sob o cabresto de obrigações, condicionando a salvação àquelas coisas. Ao ponto que eu gosto sempre de citar, que já é um grupo um pouco mais difícil na minha época de infância, era comum, havia muitos evangélicos desse jeito, especialmente no meio pentecostal, aquele pessoal que acreditava que não podia nem tomar banho sem tirar a roupa, porque se Jesus voltasse naquele momento, ele tivesse pelado, ele não subiu no céu. Mas é muito difundido, apesar das pessoas já entenderem um pouco mais, mas ainda há muitas pessoas que acham que as obras são necessárias para a salvação e condicionam a isso. E aí, quando a gente ensina a salvação pela fé somente em Cristo Jesus, o que é que acontece? O pessoal vem aquilo que eu mostrei lá no versículo 8, nos acusar injustamente, que a gente está dizendo que a gente pode pecar à vontade, que a gente é salvo. E não é isso que nós falamos, conforme a Escritura mesmo já afirma, Romanos 3,8. Nós não afirmamos essas coisas. Mas aí, muitas vezes, eles caem na afirmação em algumas pessoas que eles vão para o antinominalismo, que é justamente dizer que a salvação é por fé sem nenhuma obra. Mas a obra não no sentido da salvação, mas a pessoa dizer, eu aceitei Jesus, não tem uma vida transformada, não vive o Evangelho, não busca a palavra, não ora, não lê a Bíblia, não faz nada, ele só levantou a mão no culto porque ele sentiu ali um pouco de emoção, e ele fala, não, eu aceitei Jesus, e ele acha que é salvo. E nas palavras do reverendo Paul Washer, um palestrante americano batista, muito reconhecido, hoje nós muitas vezes estamos precisando pregar de novo aos crentes, porque tem muito crente que não se converteu. Ele acha que se converteu, mas não se converteu. Por quê? Porque nas palavras de Tiago, a fé deles é uma fé sem obras. E eu acho interessante que Lutero leu Romanos e se maravilhou e transformou a sua vida, mas ele tinha uma briga com Tiago. Porque Tiago fala, a fé sem obras é morta. E aí o pessoal diz que Paulo dizia que Tiago era uma carta de palha. Os
sentido que é aquele fogo que você toca aqui, ele faz tudo, e depois o fogo se extingue rapidamente. É como se já fosse raso, porque ele não conseguiu compreender que depois, a segunda geração, Zwingli, depois João Calvino e Beza e outros historiadores conseguiram compreender. Na verdade, o que eles estavam falando ali era como se Paulo estivesse combatendo o legalismo, então ele pregava que a fé é o único meio pelo qual nós somos justificados, sem as obras, e Tiago estava combatendo o antinomianismo, dizendo que se você diz que tem fé, mas essa fé não produz obras, essa fé é morta. Então, a fé sem obras é morta, declara Tiago. A fé viva, ela produz obras, mas essas obras não são a base de justificação, mas são o mérito pelo qual nós conquistamos o galardão em Cristo Jesus para o dia da nossa morte. Então, as nossas obras, elas são chamadas por Deus e são recompensadas por Deus, mas uma recompensa pós-salvação. O carinho para a salvação, ela vem antes, em Cristo Jesus. Justamente. Eu sou salvo e isso desperta em mim que eu ajude o próximo. Não isso, tá? Já estou salva, né? Eu faço porque Deus me toca, Deus me desperta. Porque a gente vê o outro passando necessidade. E só orar por ele é só fé. Aí é o que é Tiago, sem obras é morte. Se deu necessidade, você tem que ajudar muito. Não é só orar por Deus te abençoe. Precisamos ajudar, precisamos agir. Tiago é muito prático nesse exemplo. Você vê o seu irmão passando necessidade, você só diz, não vai em paz, Deus te abençoe, e não fizer nada, vai adiantar o Deus, que o dele vai continuar arrancando. Assim a fé, sem obras. Então a grande questão da justificação, a gente precisa entender, a justificação, ela é pela fé. Mas uma vez justificado, é preciso ter transformação de vida. E essa transformação, essa promessa de Deus, do galardão, essa recompensa das obras praticadas por aquele que tem fé, é uma ação da parte de Deus que é mais por nós do que por Ele. Que a questão da obra é justamente para a gente ter mais convicção da salvação, para a gente poder entender e não mergulhar em trevas e em desespero por causa de algum problema que nós possamos estar enfrentando. Na verdade, é como uma confirmação. Não, eu fui criado um tempo que na igreja presbiteriana, se passou um tempo, né? A gente tinha uma carteirinha na igreja. Quando você batizava, então o pastor ele dava para a gente um diploma, entregava para os pais um diploma. Eu tenho o meu até hoje, eu peguei as coisas da minha mãe. Não, agora é meu, me dá aqui que eu mesmo vou guardar. Eu moldurei ele. Era um diplominha assim, meia página, com a data, o horário, conforme isso, quando eu fui batizado na infância. Então tem um diplominha, quer dizer, eu fui batizado na igreja. E aí a gente dava profissão de fé, eu fazia profissão de fé na adolescência, eu fiz com 13 anos, aí a gente ganhava uma carteirinha, a igreja tinha uma carteirinha de membro da igreja. A carteirinha ela tinha ali, uma parte, tinha o símbolo da igreja na frente, bonitinho, o nome da igreja, aí tinha uma parte com os deveres dos membros da igreja, né? Tinha o quadrinho para você colocar uma foto 3x4, a identificação, a data que você fez a profissão de fé. E tinha uma folha no final que tinha várias linhas, em que todo ano a gente entregava no final do ano e o pastor assinava as carteirinhas. Então, para ela ser válida, você tinha que estar a carteirinha assinada. Todo ano estava assinada. 2025 está assinado. Então, eu continuo como membro da igreja em plenos direitos. Eu me lembro que na época eu estudava numa escola que era de fundo católico, era Centro Educacional Senecista, né? Frei Francisco da Soledade. E todo ano eles faziam missa na formatura e todos os alunos tinham que ir. E lá eles entregavam a senha, um númerozinho com uma assinatura e um carimbo da escola, e todos os alunos tinham que entregar na segunda-feira quando ia entrar na escola. Só que a gente que era crente, a gente não ia para a missa. Só que como é que fazia? O pessoal das outras igrejas, eles pegavam a declaração do pastor da igreja, colocavam o nome de todo mundo. Ele chegava aqui e ficava lá na porta com aquela folha. Olha, esse aqui é fulano de tal, esse pode poder entrar. A gente pegava a nossa carteirinha assinada e quando chegava na porta, o porteiro, a gente pegava a carteirinha e mostrava aqui a carteirinha. Eu sou membro da igreja presbiteriana. Ele
já comecei, olhava a carteirinha, olhava de um lado, olhava do outro, não pode entrar. Então a gente tinha a carteirinha de todo mundo era assinada, como se tivesse que receber o carimbo ali todo tempo. Ali era um comprovante para nós, de que a gente é membro da igreja. O comprovante da igreja está lá no rol de membros, né? O rol de membros que a gente está aí pegando os dados direitinho para poder colocar. Então o secretário ele tem um rol de membros. Às vezes, fulano é membro, a gente vai lá no papelado e olha e vê se a pessoa é membro, se está em diz que tem alguma coisa, está tudo anotado lá. Mas para a pessoa tinha um comprovante que ficava com ela. Assim, as obras para nós é esse comprovante. As boas obras, o bem que nós fazemos, o trabalho que nós desenvolvemos para Deus, é um sinal de que quando nós fazemos isso com prazer diante de Deus, é um sinal de que nós somos salvos. Não é algo que a gente faz para ser salvo, como disse, mas é um sinal de que nós somos salvos, para a gente descansar em Deus, que a salvação ela nos alcançou. E Tiago ele vai produzir muito isso quando ele fala. Nós precisamos entender que as obras elas são uma marca de que a nossa fé ela está viva e está produzindo. E Lutero entendeu isso e foi o ponto da sua revolta. Por isso ele pega em 1517 e vai pregar as suas 95 teses. E aqui por último ele lembra, justamente lembrando de Tiago, eu peço que o irmão abra para nós aí a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 26, leia em voz alta para nós. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A palavra nos chama uma vida coerente. Se a gente está vivo, nós precisamos viver, né? Precisamos se movimentar. Quando alguém, você pega hoje, principalmente o pessoal mais novo, o pai pega um garoto adolescente que só vive trancado dentro de casa no computador, não sabe para coisa nenhuma. Geralmente eles falam o quê? Chega no menino e fala assim: você tem que sair desse quarto, você vai viver um pouco. Porque não é próprio de quem está vivo ficar parado o tempo todo. Se alguém supõe estar vivo, ele fica sentado, olhando para o nada, sem fazer nada, por 2, 3 horas seguidas, o que é que você desconfia? Apagou. Por quê? Porque uma pessoa viva, ela vai se movimentar. Se a pessoa não se movimenta, a gente desconfia que não está vivo. Então, a palavra de Tiago vem justamente nesse sentido. Se a nossa fé ela está viva, ela precisa ser coerente, ela precisa produzir vida. Foi nesse contexto que ele tomou conhecimento, que Lutero tomou conhecimento da venda de indulgências. Papéis, segundo a igreja, garantiam a diminuição das penas do purgatório, isto é, o perdão de pecados. Lutero decidiu enfrentar o erro das indulgências e o sistema por trás delas. Naquele tempo era comum, na porta das catedrais, eu estava ali em Wittenberg, a faculdade era em Wittenberg, ele era pregador ali na catedral de Wittenberg, ele era o pároco daquela igreja. Mas era comum que na porta da igreja, as grandes portas de madeira, se pregassem todos os avisos, tanto civis quanto religiosos. E os estudiosos, eles pregavam ali teses para debater. Então, pregavam ali, as pessoas copiavam, depois estudavam, e aquilo se tornava debate na cidade para se discutir o assunto. Então, não era uma questão assim, completamente fora. O que o Lutero queria era chamar a discussão. Na cabeça dele, as pessoas não estavam entendendo. E na cabeça do Lutero, principalmente, ele não acreditava que a igreja estava fazendo aquilo. Então ele pensava que eram alguns subalternos ali, como Tetzel, que estavam floreando, aumentando o negócio das indulgências, mas na verdade a cúpula da igreja, o Papa, eles não estavam sabendo que o pessoal estava vendendo salvação. Então ele queria fomentar um debate para que ele se espalhasse, para que essas pessoas pudessem ser repreendidas. E ele vai lá e no dia 31 de outubro de 1517, ele prega na porta da catedral fora com suas 95 teses. As 95 teses de Lutero não são um escopo doutrinário, não é um negócio completo sobre doutrina. Ele trata basicamente a respeito da justificação pela fé e a venda de indulgências. Ele vai defender isso. Então são 95 afirmações a respeito disso para o debate. Só que o que aconteceu? Isso se espalhou como um rastilho de pólvora. Normalmente se pregava em latim, era língua erudita, e sempre tinha alguém ali que ele vivia de traduzir. Logo que ele foi traduzido, já havia imprensa na época,
E as pessoas começaram a copiar, isso começou a se espalhar, se tornou um grande burburinho. Só que, diferentemente do que pensava Lutero, ao invés da liderança da igreja começar a discutir isso, a liderança, ela viu aquilo de se motim e começaram a ameaçar a descomunhão quem estava defendendo essas teses. E Lutero foi chamado para isso. Tanto é que a conclusão da lição para nós, ele traz uma série histórica aqui dos acontecimentos com Lutero, e é interessante. Ele fala: o rompimento do Lutero com a Igreja Católica originou um movimento que ficou conhecido como luteranismo. A trajetória do reformado alemão é marcada de feitos heróicos e alguns erros por um pensamento teológico que se desenvolveu ao longo dos anos. Reconhecer isso nada diminui a sua obra, pelo contrário, a valoriza, pois Deus muda o rumo da humanidade usando as imperfeições dos seres humanos. Lutero não teria dificuldade em concordar com esse juízo, porque ninguém melhor do que ele entende que o homem é justificado pela fé de Deus, não por obras. A descoberta da doutrina da justificação pela fé impulsionou Lutero a muitas realizações. Nele, o conhecimento bíblico redundou em ação. O teólogo e o reformador se harmonizaram. O professor mesmo costumava dizer que Lutero era aquele sujeito que pegava o boi pelo chifre para poder derrubar. A teologia dele não é perfeita, mas ele era o cara para a época certa para poder começar o movimento. Então ele faz uma linha que entre 1518 e 1546, alguns acontecimentos. Em 1518, após a prega das 95 teses e a discussão, Lutero defende a sua teologia em uma reunião dos agostinianos em Heidelberg. Em outubro, comparece diante do cardeal Sartejano em Augsburgo, mas recusa se retratar. Em dezembro, Frederico Sá impede que Lutero seja levado a Roma. Em 1520, a bula papal exurge Domite Dali 60 dias para retratar-se ou ser excomungado. Ele queima a bula papal e um exemplar na lei canônica. Escreve 3 documentos fundamentais: a nobreza cristã e a nação alemã, o cativeiro babilônico da igreja e a liberdade do cristão. A reforma se alastra pela Alemanha e Europa. Em 1521, ele é excomungado pela bula de sede romano pontífice do Papa Leão X. Em abril, na Dieta de Worms, recusa a renegar os seus escritos. No mês seguinte, um edito condena como herético e proscrito. Ele é sequestrado e ocultado no castelo de Habsburgo, onde ele começa a traduzir o Novo Testamento, protegido pelo príncipe eleitor da Alemanha. Então ele é excomungado e ele é convocado a negar seus escritos. Aqui tem uma frase célebre que ele fala: se vocês conseguirem me provar na escritura que eu estava errado, eu vou renegar tudo que eu falei. Mas, do contrário, eu não vou contra a minha consciência. Em 1522, ele sai do seu esconderijo e escreve sobre a autoridade temporal e publica o Novo Testamento em alemão. Em 1524, ele tem um debate com Andreas Bodenstein sobre a ceia do Senhor e explode a revolta dos camponeses. Os camponeses se revoltaram ali. Em 1525, ele escreve contra os profetas celestiais, escreve contra as ordens, criticando a revolta dos camponeses. Ele casa-se com Catarina von Bora, escreve O Cativeiro da Vontade contra Erasmo e morre Frederico Sá. Eu tinha discussão com Erasmo de Roterdão, outro reformador, a respeito da justificação. Ele escreve em 1526 a missa alemã, na Dieta de Spira. Os príncipes se recusam a aplicar o edito de Worms, que era para condenar, prender Lutero. No ano seguinte, luta contra a enfermidade intensa, depressão, escreve o hino Castelo Forte e escreve contra as ideias de Zwinglio acerca da ceia do Senhor. Zwinglio, na segunda geração de reformadores, entendia que a ceia do Senhor ela é um memorial. Lutero ainda defendia a consubstanciação da ceia. A doutrina católica ela fala sobre transubstanciação, quer dizer, eles acreditam que o pão se transforma na carne de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Por isso que eles falam que não pode mastigar a hóstia porque está mastigando Cristo. Mas Lutero ele avança nisso, mas não consegue romper com a doutrina. Então ele acredita na consubstanciação.
ele acredita que espiritualmente a carne de Cristo está sobre o pão. E Zwinglio já vinha como segunda geração de reformadores, dizendo: não tem carne nem sangue. Nós temos a presença espiritual de Cristo, mas não há transformação dos elementos, que é a doutrina que a gente defende até hoje. Em 1531, ele leciona sobre Gálatas. Em 1532, escreve sobre os pregadores infiltrados e clandestinos, já combatendo falsos mestres no meio reformado. Recebe o mosteiro agostiniano como sua residência. Em 1534, ele publica a Bíblia alemã completa. Em 1542, ele redige seu testamento e no ano seguinte escreve sobre os judeus e suas mentiras. Justamente esses escritos de Lutero sobre os judeus e suas mentiras foram no futuro usados na Segunda Guerra Mundial com Hitler para poder convencer os cristãos a combater os judeus como se eles fossem demônios, né, nesse sentido. Foi muito usado isso com mais um dos erros de Lutero. Em 1545, escreve contra o Papado de Roma, uma instituição de diário, morre o arcebispo Alberto Monde e tem início o Concílio de Trento. O concílio foi acrescentado aí os livros apócrifos na Escritura Sagrada pelo catolicismo. Em 1546, morre no dia 18 de fevereiro, em Eires, em Ben. A sua esposa Catarina von Born morre em 1552. Então, Lutero ele deu o pontapé inicial. A gente não dá para voltar para a sua teologia, porque a sua teologia careceu ainda de ser mais uma vez reformada. Tanto que o movimento ele não ficou como o movimento luterano, a igreja luterana ainda existe até hoje na Alemanha, mas depois o movimento ele se intitulou movimento protestante e depois o movimento reformado. Então aí nós comemoramos, mas ainda lembramos do feito de Lutero, que é o ponto que marca historicamente a reforma, que foi justamente quando ele pregou lá na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, no dia 31 de outubro de 1517.